Olá! Hoje a gente vai falar sobre um tema que costuma dar dor de cabeça em muita empresa: a gestão de contratos. Vamos ver como dá para transformar essa área, que muitas vezes é um caos, em algo que de fato ajuda a empresa a crescer. Bora lá entender como isso funciona. Para começar, vou deixar uma pergunta no ar que parece simples, mas nem sempre é. Onde é que estão os contratos mais importantes da empresa neste exato momento? Será que eles estão perdidos no meio de trocas de e-mails gigantescas? Ou quem sabe organizados em planilhas que ninguém atualiza mais? Ou pior, guardados em arquivos de aço, naquelas pastas físicas que juntam poeira? Pois é, se alguma dessas situações parece familiar, saiba que essa é a realidade de muita gente por aí. Ok, vamos encarar a realidade. A gente está falando do caos que é gerenciar contratos de forma manual. Por muito tempo foi assim que se fez, né? Usando e-mail, planilha, arquivo físico. Mas hoje em dia, com a velocidade dos negócios, essa abordagem não é só ineficiente, ela é, na verdade, muito arriscada. E olha, os riscos são reais e bem sérios. A gente está falando da falta de visão sobre prazos importantes. Pensa só, aquela renovação automática que ninguém viu e, de repente, um custo extra no orçamento. Ou então contratos que simplesmente somem no meio dos e-mails, sem falar no risco de não estar em conformidade com leis como a LGPD. Tudo isso, no fim das contas, aumenta custos e pode gerar perdas financeiras bem grandes. Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. Existe uma solução para organizar esse caos, e ela atende pela sigla CLM, que significa Contract Life Cycle Management, ou em bom português, Gestão do Ciclo de Vida do Contrato. Vamos entender direitinho o que é isso e por que muda completamente o jogo. Então, afinal, o que é CLM? Bom, de forma simples, é uma combinação de estratégia e tecnologia para cuidar de todas as fases de um contrato, desde o momento em que ele é solicitado até a hora em que ele acaba. Ou seja, não é só sobre comprar um software, sabe? É sobre ter uma abordagem, uma metodologia completa para lidar com os contratos. E tem uma citação do Bruno Donida, que é CEO, que resume isso perfeitamente. CLM não é apenas uma ferramenta, mas uma mudança de mentalidade que coloca o departamento jurídico como um motor estratégico para o negócio. Viu só? É uma virada de chave, uma mudança cultural mesmo. Certo, o conceito está entendido, mas e na prática? Como é que isso funciona? Para ficar bem claro, vamos passar por cada uma das 9 fases da vida de um contrato e ver como o CLM atua em cada uma delas. A jornada toda começa com a solicitação. Aqui, a gente já diz adeus àquele e-mail perdido, porque tudo vira um fluxo de trabalho organizado. Depois vem a redação. Ao invés de pegar um arquivo antigo com risco de erro, se usa modelos inteligentes e já aprovados. A negociação deixa de ser aquela confusão de várias versões de arquivo e passa a ser centralizada. Daí, a aprovação se torna automática, seguindo as regras da empresa. E para fechar essa primeira parte, a assinatura, que vira eletrônica, rápida e com total validade jurídica. E engano de quem pensa que o trabalho acaba na assinatura, hein? O ciclo continua. O contrato vai para o armazenamento, num lugar só, seguro e fácil de achar. Depois, o sistema cuida das obrigações, mandando alertas automáticos para ninguém esquecer de um prazo. Se precisar de alguma mudança, os aditivos seguem um fluxo organizado. E, finalmente, quando o contrato está perto de vencer, o sistema avisa para decidir sobre a renovação ou a rescisão. Nada mais é esquecido. Agora, para a gente visualizar bem o tamanho da mudança, que tal um antes e depois? Vamos colocar lado a lado o jeito manual de fazer as coisas e a gestão com uma plataforma de CLM. O contraste é bem grande. Olha só que diferença. A solicitação, que antes era um pedido informal por chat, vira um formulário padrão que dá para acompanhar. E a negociação? Acabou aquela loucura de versão final 2, underline, agora vai.doc, né? Com o CLM, tudo fica registrado num lugar só. Os gargalos de aprovação somem porque o fluxo é automático e o armazenamento deixa de ser um monte de pastas espalhadas para se tornar um repositório central e seguro na nuvem. A diferença na eficiência e na segurança é brutal em cada uma das etapas. Mas não é só sobre ser mais organizado, não. O verdadeiro poder do CLM está no impacto estratégico que ele gera para o negócio. Vamos falar um pouco sobre esses benefícios que vão muito além da papelada. E o impacto é gigantesco. Para começar, a gente está falando de redução de custos operacionais. A empresa ganha uma agilidade e um controle sobre seus compromissos que não tinha antes. A segurança e a conformidade com as leis ficam garantidas e, com mais transparência, as decisões ficam melhores. E o mais legal, o jurídico deixa de ser visto como aquela área que só barra as coisas, sabe? Ele passa a ser um parceiro estratégico de verdade. E aqui está o pulo do gato.
O achismo sai de cena e entram os dados. Com painéis e relatórios, a gente passa a enxergar o que antes era invisível. Fica fácil identificar gargalos, ver oportunidades e antecipar riscos. Isso evita perdas e deixa a empresa muito mais forte. Então, o que a gente está vendo aqui é basicamente o futuro da gestão de contratos. Hoje em dia, adotar um sistema de CLM já não é mais um luxo ou um diferencial. É uma necessidade para qualquer empresa que queira se manter competitiva e segura no mercado. Para fechar o raciocínio, tem uma frase que captura bem essa ideia. O futuro dos contratos pertence aos negócios orientados por dados, com processos inteligentes e colaboração conectada. No fim do dia, é sobre isso, usar dados, ter processos que funcionam e gente trabalhando junta. E aí fica a pergunta para reflexão, né? A empresa está preparada para esse futuro? Porque a maneira como os contratos são gerenciados hoje pode, de verdade, ser o que vai definir o sucesso ou o fracasso lá na frente.